I have PenFed, that's a fact. I have PenFed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's Paracash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, Figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit penfed.org/powercash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Quando eu fui para Sardenha, visitar e pesquisar sobre a Blue Zone, uma das 5 áreas no mundo com maior índice de longevidade saudável, eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Raffaele Sestos, médico que já atendeu 23 centenários só na cidadezinha que ele mora, Arzana, uma das pertencentes à Blue Zone italiana. Ele me recebeu numa sexta-feira, já fim do dia, depois de uma semana inteira de atendimentos. Ele foi a minha última entrevista da semana que eu passei lá na Blue Zone com o pesquisador Petrus, me acompanhando e me guiando, e não poderia ter encerrado de forma mais especial. A gente conversou por mais ou menos 1 hora, e a animação e o carinho dele ao falar dos seus pacientes foi muito tocante. E de tudo o que ele me contou, o que mais me marcou foi como ele descrevia essas visitas aos pacientes. Parecia mais um encontro entre amigos, porque os centenários brincavam com ele, falavam besteiras, e ele, mesma coisa. Como eu já tinha tido algum contato com toda aquela realidade, o que ele me contou reforçou o que eu percebi. O segredo da longevidade deles ia muito além de hábitos alimentares. O Dr. Raffaele tem uma hipótese sobre o fenômeno de longevidade da Sardenha e eu achei linda, quero compartilhar com você. Ele disse que existem 4 características que ele observou em todos os seus pacientes com mais de 100 anos, o que ele chama de GAIA, um acrônimo para genética, autoestima, interação social e alimentação. Quando eu relembrei dos pontos das Blue Zones definidos pelo jornalista americano Dan Buettner, eu entrei no site dele e eu vi que ele divide em 4 categorias: perspectiva certa, conexão, comer com sabedoria e mover-se. Os dois falam essencialmente sobre a mesma coisa. E agora que eu já apresentei para você o que, na minha opinião, são os 3 erros fundamentais que estamos cometendo ao buscar uma longevidade saudável, a partir de hoje eu vou entrar em detalhe em como vamos mudar isso. Hoje, nós vamos falar sobre hábitos. E se você ouviu os outros episódios dessa temporada sobre o poder do tempo no bocadinho, você já deve ter percebido que um dos segredos para a longevidade possível é ter bons hábitos. E o que fez esses centenários virarem um tema a ser estudado foi o resultado das microações do dia a dia que fizeram por anos e anos a fio e que resultaram em uma longevidade saudável e lúcida. Eles não chegaram lá com velocidade e nem intensidade, e sim com constância. Simples, mas complicadíssimo. Simples porque é só saber priorizar. Complicado porque é só conseguir priorizar. No mundo ideal, os nossos hábitos seriam todos saudáveis, ou seja, eles teriam sido criados com um objetivo claro que temos e que no médio e longo prazo conseguiríamos alcançar, porque estaríamos ativamente fazendo algo para isso diariamente. É aquele papo da grande jornada que começa com um passo, sabe? Mas a gente bem sabe que essa não é a nossa realidade. Saber o que deve ser feito não é sinônimo de fazer o que deve ser feito. Mas é para isso que eu tô aqui. Tentar diminuir a lacuna entre o saber e o fazer. Transformar a teoria em uma prática possível. E o primeiro ponto a se considerar para entender o porquê a expectativa fica longe da realidade quando pensamos em hábitos que constroem uma vida saudável e longa é como o nosso cérebro funciona. Ele prefere algo que tenha uma recompensa rápida e ele prefere economizar energia. Portanto, ações que não dão uma recompensa imediata ou que, pior ainda, trazem desconforto momentâneo já são mais difíceis da gente querer fazer naturalmente. E não bastasse isso, o nosso cérebro vai armazenando informações para atividades que fazemos com certa frequência e em um certo momento elas se tornam automáticas, ou como chamamos, hábitos. E é assim que, de repente, a gente tem hábitos que não ajudam em nada no longo prazo, como chegar em casa, sentar no sofá e ficar no celular ou ligar a TV, como comer com pressa sem perceber o sabor e textura da comida, como pegar as chaves de casa e colocar na bolsa e depois não lembrar se colocou a chave na bolsa, ou fazer o caminho do trabalho para casa, chegar em casa e não conseguir lembrar como que você fez o caminho.
Tudo isso são hábitos e eles existem justamente para você fazer algo de forma mecânica e poder ter energia sobrando para outras coisas. A questão é que a maioria dos hábitos que temos hoje foram construídos por acaso, no sentido que repetimos algumas vezes algo e aquilo se tornou um hábito. Isso quer dizer que não necessariamente nós pensamos antes de criar esse hábito. Nós não fizemos um plano para ele e começamos a colocar em prática de forma gradual e constante. A mesma coisa aconteceu com quem hoje é centenário. Mas como eu disse no segundo episódio dessa temporada, o contexto deles era totalmente diferente do que vivemos hoje. E sendo bem franca, é mais fácil parar de comer quando se está 80% satisfeito quando tem pouca comida na mesa, ou comer muitas plantas quando essa basicamente é a sua única opção. Vamos lembrar que muitos dos centenários de hoje passaram por muita dificuldade financeira em sua juventude. Assim como é mais fácil se manter ativo a vida toda, caminhando até o mercado da cidade, fazendo reparos na casa ou cuidando do jardim, quando não existe um aplicativo no seu celular que com 2 cliques e sem sair do sofá, você resolve tudo isso. Por isso eu não vou falar sobre hábitos nesse episódio como a questão quase matemática que ele é e que ficou conhecida com livros como O Poder do Hábito, que particularmente eu achei interessante, mas raso. Eu quero falar de hábitos de um ponto de vista mais sutil, sobre aspectos que eu acho que nos faltam em massa e por isso acabamos ou desistindo de tornar uma ação um hábito ou acabamos vivendo com hábitos que mais prejudicam do que facilitam. O primeiro desses aspectos é a paciência. Segundo a Wikipedia, paciência é uma característica de manter um controle emocional equilibrado sem perder a calma ao longo do tempo. Consiste basicamente na tolerância a erros ou fatos indesejados. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda ordem, de qualquer hora ou em qualquer lugar. Vamos ser sinceros. Quantos de nós têm capacidade de suportar incômodos e dificuldades de todo tipo, qualquer hora ou em qualquer lugar? A gente não tem a capacidade nem de suportar o sabor amargo de um café puro. A gente coloca açúcar para não ter que lidar com o amargor. E aí a gente toma vários cafés por dia, durante semanas, que se tornam meses e depois anos. E a colherzinha inofensiva de açúcar colocada no café para a gente conseguir beber ele sem sentir desconforto, começa a dar as caras em quilos de gordura acumulados no nosso corpo, em um metabolismo mais lento, inflamado, que pode dar lugar a diabetes, desbiose intestinal, irritação. Sem contar o fato do vício de paladar que você desenvolveu ao colocar açúcar todo santo dia no seu café. Você quer tomar café? Aprenda a suportar o sabor amargo. Café não é doce, café é amargo. E ponto final. Mas não, a gente quer o caminho mais rápido para o prazer, a solução mais rápida para o desconforto. E é assim que a gente não percebe que criamos hábitos ruins. Fazer o mundo ser mais fácil, mais doce, mais leve, colocando açúcar no que não tem, é justamente o que está deixando a gente doente, lento e fraco. Uma vida baseada no prazer constante é uma vida fútil, inútil e imatura. Uma vida sem sentido e sem propósito. Não é de se admirar que o resultado desse foco constante pela felicidade baseado em uma vida fácil, prazerosa e sem esforço está nos tornando uma sociedade cada vez mais doente, simplista e superficial. A gente tem trabalhado nos últimos anos justamente para diminuir todo e qualquer incômodo. Nos dedicamos a desenvolver tecnologias e soluções para resolver pequenos incômodos diários, como subir escadas, ter que cozinhar nossa comida, ter que esperar o tempo do cultivo de um certo alimento. E assim a gente se habituou com tudo fácil, rápido e indolor. Tudo isso baseado na nossa impaciência e despreparo emocional de suportar dificuldades e incômodos. E aí fica difícil mesmo construir hábitos de vida saudáveis, baseado em idosos que conviveram muito mais com incômodo e desconforto do que com prazer. E não pense que é só na alimentação essa dificuldade. Os últimos 2 episódios em que eu falei sobre relacionamentos e carreira escancaram a nossa falta de paciência com basicamente tudo. O segundo ponto que me parece fazer mais difícil para nós conseguirmos criar esses hábitos saudáveis é que os nossos hábitos são um reflexo do que acreditamos sobre nós. Ou seja, os nossos hábitos constroem a nossa personalidade. De forma geral, nós temos hábitos tão superficiais quanto o que sabemos sobre nós mesmos, considerando o fato de que estamos tão acostumados a viver anestesiados, já que criamos 1001 artifícios para não sentirmos dor e desconforto.
Portanto, uma mudança de hábito efetiva tem que vir com uma mudança de percepção de si mesmo e de suas crenças. E se tá um pouco abstrato demais para você entender a ideia, eu vou contar algo que aconteceu comigo justamente nessa minha viagem à Itália para ver se eu te ajudo. Eu convivi com restrições alimentares por problemas de saúde por 8 anos da minha vida. Isso fez com que eu tivesse que mudar totalmente os meus hábitos alimentares. Eu passei anos limitando a minha alimentação a certos alimentos, principalmente quando eu viajava ou comia fora de casa, que era quando eu tinha menos opções ainda do que comer. Além disso, nesses 8 anos que eu convivi com essas restrições alimentares, eu também viajei muito a trabalho. Então eu estava pouquíssimo tempo na minha casa, o que me fez perceber que se eu deixasse para me exercitar somente quando eu estivesse em casa, eu ia passar a maior parte do ano sedentária. Então, podia ser viagem a lazer ou a trabalho, segunda ou sábado, eu me habituei a me exercitar em todo lugar que eu estava, todo dia. Eu estava acostumada a ir em restaurante comer basicamente o mesmo que eu comia em casa, não olhar para sobremesas e manter a minha rotina de exercícios em viagens. Esse era o meu estilo de vida, eu tinha criado hábitos saudáveis e eu gostava muito. Acontece que, em 2018 e 2019, eu finalmente consegui melhorar o meu quadro de saúde e fui liberada pelos médicos a voltar a comer o que eu tinha ficado anos sem. Coincidentemente ou não, no início de 2019 eu também terminei um relacionamento que representava muitas coisas que até então eu acreditava sobre mim, mas que não eram exatamente saudáveis. Esses acontecimentos eles trouxeram mudanças radicais na minha vida e no meu dia a dia, mas no início eu não percebi. E eu continuei fazendo tudo igual ao que eu vinha fazendo há anos. Eu cheguei até ali fazendo tudo aquilo e eu estava em um lugar muito melhor do que quando eu tinha começado. Afinal, os meus hábitos eram saudáveis. Que mal tinha eu continuar? Ou melhor, para que eu iria mudar alguma coisa? Mas o tempo passou e, de repente, eu já não queria me dedicar às coisas que eu tinha me dedicado. Eu percebi que quando eu ia a restaurantes, eu não queria mais comer um peixe com legumes. Eu queria pedir algo que eu não faço em casa. Uma fritura, uma massa, um risoto. Eu queria comer os pãezinhos do couvert. E eu queria até pedir sobremesa. E eu vi também que quando eu viajava, eu queria descansar. E que caminhar pela cidade ou correr um dia ou outro em algum parque ou ponto turístico estava bom. Eu não queria, nem precisava fazer um treino funcional no quarto do hotel todo dia. E a princípio aquilo me deixou muito confusa. Porque eu não sabia lidar com eu não querendo fazer o que até ali tinha sido o certo a ser feito. E os quase 3 meses que eu fiquei na Itália, eu fiz coisas que eu acho que eu nunca tinha feito antes na vida. Eu comi gelato praticamente todo dia. Eu comi açúcar e farinha refinado dia sim e dia também. Eu não trabalhei 8 a 12 horas por dia, inclusive nos finais de semana. Eu não fiz uma rotina de exercício físico. Aquela rotina perfeita, saudável, que eu amava e que me fez feliz, eu simplesmente deixei toda de lado. Eu acho que eu fiz até como um experimento, sabe? Para ver o que daquela construção tinha sido real. O que daquilo era forte. E para minha surpresa, a minha saúde continuou ótima. A minha digestão continuou super boa. Até o meu corpo, do ponto de vista estético, aguentou na boa. Minhas roupas ficaram um pouco apertadas, a minha bochecha um pouquinho mais redonda, mas considerando que eu fui de um extremo ao outro, eu digo que não aconteceu praticamente nada visível externamente. Já a mudança interna foi profunda e muito significativa. Uma noite eu estava em Firenze justamente pensando como era louco ver quanto eu tinha mudado a minha rotina e os meus hábitos nos últimos meses e tentando entender o porquê de tudo aquilo. Quem que eu estava sendo naquele momento. E aí eu fui reler algumas anotações do livro Atomic Habits, do James Clear. E eu me deparei com a seguinte frase: para se tornar a melhor versão de si mesmo, é necessário editar continuamente as suas crenças e atualizar e expandir a sua identidade. E aí, eu percebi que a minha necessidade de abandonar aqueles hábitos antigos era porque a Flávia já não era mais a mesma. As minhas crenças eram outras e, com isso, a minha identidade foi mudando. E eu precisava justamente dessa edição das minhas crenças e personalidade para ter mais espaço para trabalhar com hábitos reais e possíveis para mim a partir daquele momento. O tempo e espaço que eu me dei para me descobrir, para errar, para tentar, foram transformadores.
Hoje, eu vejo a rotina como algo muito mais fluido, vivo e flexível do que eu vi alguns anos atrás. Eu vejo que um dos pontos fundamentais para a gente começar a construir as nossas rotinas e hábitos saudáveis é nos conhecermos, sabermos quais são os nossos valores e definirmos os nossos limites. Eu falei disso no episódio 2 da temporada 2 aqui do Bocadinho. Se você não ouviu, convido você a ouvir, que eu acho que vai fazer bastante sentido. Além disso, hoje eu vejo também como os nossos hábitos devem ser construídos no detalhe, com atenção e, acima de tudo, com paciência. A paciência que se reflete na tolerância ao erro, ao desconforto, a fatos indesejados. A paciência que se assemelha à resiliência e adaptabilidade. O mundo que vivemos hoje em nada lembra o mundo do início do século passado. Portanto, nos cobrar hábitos que se assemelham a quem construiu a sua vida com menos opções, conforto e dilemas é algo simplista e até cruel. Os hábitos, infelizmente, não são uma equação matemática resumida a deixa, ação e recompensa. Eles são mais um livro longo, complexo e cheio de páginas em branco a serem preenchidas. Mas você sabe que no fundo eu sou uma otimista, né? E é óbvio que eu vou tentar de alguma forma que a gente complete algumas páginas desse livro com decisões, rotinas e crenças mais próximas do que queremos nos tornar e construir. Então eu vou deixar você com uma sugestão de exercício para começar a mudar ou construir hábitos mais saudáveis. Você topa? Quando esse episódio terminar, liste todas as coisas que você faz diariamente e que são hábitos. Por exemplo, ir ao banheiro quando acorda, escovar os dentes, lavar o rosto, passar café, preparar um sanduíche para comer no caminho do trabalho, pegar o telefone quando entra no elevador, conferir redes sociais quando o sinal fecha. Enfim, vai escrevendo tudo o que você faz no seu dia a dia e quais são as suas manias, vamos dizer assim. Ao lado disso, você vai dar uma nota de 1 a 5 do quanto aquela atividade te faz bem do ponto de vista emocional e físico. Esse primeiro exercício vai te dar uma ideia de quais os hábitos que você tem hoje em dia e quão saudáveis você os considera. Depois disso, escreva quais hábitos você gostaria de incluir no seu dia a dia. Por exemplo, meditar, praticar exercícios físicos, ler mais, cozinhar sua comida. E aí, com essas duas listas feitas, analise quais atividades que você faz hoje que tem a nota mais baixa e que você poderia substituir por alguma outra atividade alinhada aos hábitos que você quer incluir no seu dia. Depois disso feito, escolha um dos hábitos que você tem hoje para ser a sua deixa para criar um novo. Vou explicar em detalhe. Vamos dizer que eu tenho o hábito de, depois do almoço, ficar no celular vendo redes sociais, mas que isso eu avaliei como uma atividade com nota 1. E eu escrevi que eu quero ler mais. Então, eu decido que depois do almoço, em vez de pegar o celular, eu vou pegar um livro e ler 10 páginas. Todo dia. Faça esse exercício e coloque ele em prática amanhã mesmo ou hoje, se possível. E continue fazendo ele até o fim do ano. E aí, veja o que acontece. Eu espero você no meu Instagram, que eu quero saber como que foi o exercício e principalmente se você está colocando ele em prática. Eu tô lá como Flávia Macchione. Na semana que vem, vamos falar de um dos hábitos que eu mais tenho afinidade. Será que você adivinha qual é? Não esquece de compartilhar esse episódio e me seguir por aqui para não perder os próximos. Essa terceira temporada do Bocadinho eu tô falando sobre longevidade possível e tem vários conteúdos que fazem sentido se você ouvir um depois do outro. Até lá! Um beijo! Breaking up is hard to do, but when it comes to your wireless carrier, you should have left a while ago. You're over the big three carriers. You deserve better. Xfinity Mobile. Now you can get unlimited with 5G included for just $30 a month on the nation's fastest, most reliable network. So break free from the big three and save with Xfinity Mobile. Take the savings challenge at xfinitymobile.com/mysavings to see how much you can save when you get Xfinity Mobile and Internet together. Reduced speeds at 20 gigabytes per line. Most reliable based on RootMetrics US report. Results vary, not an endorsement. Really thank Mom with great deals on gifts she'll love from Target. Celebrate her style with a free $10 Target gift card when you spend $50 on women's clothing and shoes at Target.com. Make it all about Mom at Target, where low prices and great deals make it easy to save. Restrictions apply.